Muito bem, eu vou explicar para vocês o seguinte, o preço ele anteontem, né, ele subiu nessa linha, nessa banda superior desse garfo, tá. Uma coisa que eu tô acreditando que vai acontecer, beleza, eu não sou dono da verdade, nem o dono da razão, não tenho bola de cristal, não prevejo o futuro, não posso dizer exatamente o que vai acontecer, se eu soubesse, eu ia pegar essa informação somente para mim, ia ficar multibilionário e multitrilionário, ia mandar todo mundo a puta que pariu, mas como não é essa condição, o que eu acredito, tá, pessoal, é que o preço, apesar de ameaçar uma queda infinita, né, apesar de estar abaixo das linhas de tendência de baixa e um bom afastamento da linha de baixa, eu acredito que esse suporte aqui que está sendo construído na região onde ele está testando, né, por bastante tempo, se afastando então da média de 8 do semanal, né? Inclusive amanhã nós temos fechamento do gráfico semanal. Eu espero, tá, que o Bitcoin não perca essa linha aqui, esse frame aqui desse triângulo aqui, tá? Eu vou pontilhar essa região aqui, ó. Eu espero que o Bitcoin se segure nessa região, tá? E ele consiga voltar a subir e romper o topo dessa barrinha de hoje aqui, que se formou um doji de indefinição, tá? Um dia indefinido, que ele consiga romper isso aqui e que principalmente ultrapasse a região 0,5 de Fibonacci dessa barra aqui, ou a metade dessa barra vermelha, tá? Se ele fizer isso, ele vai finalmente sair dessa condição de ameaça de baixa no curto prazo e possivelmente fará fundo, né? Elevando os preços aí para eles se aproximarem dessa média de 8, tá? E depois eu vou mostrar por que eu acredito nisso, por que eu acredito que ele tenderá, principalmente se amanhã ele fechar com uma barra verde positiva, que ultrapasse a máxima dessa barra de hoje. Ou seja, para nós é muito importante que o Bitcoin termine a semana com o valor acima dos $35.000 na próxima semana, tá? Que seja uma semana onde ele finalmente consiga sair desse canal de baixa e entre nesse outro canalzinho aqui, tá? Entre nessa região de acumulação, que vai perdurar aí por 1 mês a 2 meses, geralmente ele fica andando nessa região, né? Ele não tende a voltar a subir rapidamente, mas ele tende a lateralizar por um tempo ainda, abaixo dessa linha de tendência de baixa aqui, que é a principal porque a gente precisa romper para ele ameaçar uma retomada de tendência de alta, tá? Eu estou gostando da sombra de compra que está se formando no gráfico semanal do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tentou ameaçar a despejar bem forte. Amanhã vai ser o fechamento da semana, né? Mas eu espero que ele feche a semana pelo menos acima dos 32 mil. Isso seria uma coisa muito positiva para o preço continuar subindo. E isso aqui que vocês estão enxergando formar um fundo, tá? Ainda tá, tenho que admitir que tá bem feio no semanal, né? Nós temos aquele padrão de Wyckoff, de distribuição e redistribuição, mas ele geralmente sai dessa condição, né? Ele sai dessa condição de distribuição para redistribuição e começa o ciclo novamente de alta, né? Então, eu acredito que ele vai fazer aquilo que eu já comentei com vocês esses dias, que é chegar em um ponto onde começamos a fase de acumulação novamente, que é essa ponta esquerda, tá? Então o preço ele fez tudo isso aí que vocês estão enxergando, ele fez a fase da acumulação, a reacumulação, foi a parte do mercado em alta. Entramos na fase de distribuição, que foi aquele topo fraco, na minha opinião, que se formou. Fizemos a redistribuição agora recentemente, e eu acredito que nós vamos voltar ao ciclo normal do mercado, que é começar esse gráfico se repetir da esquerda para a direita mais uma vez, tá? Então, logicamente, depois que a gente encontrar o fundo, e ainda não tem confirmado, mas eu achei bem interessante o volume. Depois eu vou mostrar o volume no semanal também, mas eu achei bem interessante o volume desse bear trap aqui que ele fez, tá? Dessa armadilha. Eu gostei também desse volume. Geralmente é volumes de formação de fundo, principalmente acompanhado de um volume comprador maior do que o volume vendedor. Os volumes que estão começando a aparecer, os volumes de compra, né? Eles estão vindo um pouquinho mais frequentes que os volumes de venda. E nós temos um pouco mais de equilíbrio entre apostadores de alta e de baixa nos mercados de futuros,
apesar que o interesse pelos mercados de futuros caiu bastante, tá? Então, vou mostrar aqui alguns gráficos. Eu quero mostrar uma coisa espetacular hoje para vocês. Por exemplo, a Grayscale continua acumulando bitcoins, não mudou nada para os grandes institucionais, beleza? Logicamente, a Grayscale é só uma delas que acumula bitcoins. Mineradores acumulando bitcoins e também big players estão acumulando bitcoins ainda, comprando, tá? E o Open Interest, que é o interesse, ou o número e a quantidade de apostadores de alta ou de baixa, de mercados derivativos e mercados futuros, de todos eles, tá? Binance, BitMEX, Bybit, então todos eles estão aqui com uma cor. Todos eles estão perdendo, então, caindo, reduzindo bastante junto com o valor. O pessoal não está querendo apostar e alavancar contratos. Está tendo poucos negociantes nas bolsas, nos mercados futuros. Isso faz com que, com poucos players no mercado de futuros, tá? Em todas as corretoras de alavancagem, as principais delas, a volatilidade diminui exponencialmente. Então, por isso que o mercado, mesmo que ele continue caindo, ele cai com pouco volume. E isso é muito positivo para uma aproximação de uma porrada, né? Para o preço voltar a ter um grande volume, um grande interesse novamente, porque o mercado de futuros ele é assim: ele diminui o interesse, volta a ter bastante interesse, diminui o interesse, volta a ter bastante interesse. Então, o indicativo de ter baixo interesse agora de negociação já fazem quase 2 meses, indica para nós que possivelmente estamos próximos de uma reversão, tá? Próximos de sair de uma tendência de curto prazo de baixa e entrar novamente numa tendência de curto prazo de alta. Só que não antes, isso vai acontecer, não antes de ele fazer aquela acumulação que eu comentei com vocês, dele voltar a bater a região entre 35 mil e 40 mil dólares por unidade de Bitcoin. Então, com pouco interesse, vai ter pouca busca de liquidez ainda, então pouco interesse de institucionais buscarem mais liquidez, das baleias buscarem mais liquidez no mercado, porque tem pouca gente negociando, pouca gente apostando em alta e em queda, está diminuindo grandemente, está bem equilibrado, o número de apostadores de alta e apostadores de baixa está equilibrado, 50-50, praticamente 50-50%, tá, pessoal? Então, o mercado ele está muito próximo de explodir a qualquer momento para uma direção. Eu acredito que ele vai vir para cima a partir do encerramento do mês de junho, que, como eu expliquei para vocês, geralmente meses de junho e julho são antagônicos no Bitcoin. Se o mês de junho for vermelho, julho tende a ser verde. Isso historicamente falando no Bitcoin, né? Se o mês de junho for verde, o mês de julho pode ser e tem uma alta probabilidade de ser verde, tá? Então, nós temos essa condição. Aliás, se junho for vermelho, julho vai ser verde. E o contrário é verdadeiro, tá? Então, se temos esse tipo de cenário, né, diminuição do número de derivativos de pessoas apostando em alta ou em baixa do mercado, menos interesse, nós temos menos risco de os maiores buscarem liquidez e de projetar grandes movimentos nesse presente momento. Mas, como o mercado não fica por muito tempo desse jeito, com baixo volume e baixa volatilidade, a tendência é o preço, em algum momento, dar uma estourada, tá? E eu espero que seja para cima a partir de agora, beleza? Muito bem. Nós temos também aqui, vocês podem ver o número de apostadores de alta e de baixa, né? Recentemente, aqui, no dia 17, nós tínhamos um número muito maior de apostadores em alta. Aqui também, depois das grandes quedas, aumenta acentuadamente o número de apostadores de longers, no caso, né? E shorters ainda tem um número bem menor, né? Aliás, isso aqui é busca de liquidez, né? Quando o mercado caiu, ele buscou uma liquidez maior. Mas quando ele tem esses eventos de busca de liquidez, de realização de prejuízo, que eu já vou mostrar para vocês um gráfico de realização de prejuízo, tá? Da Glassnode. Quando nós temos esses eventos, nós temos uma calmaria. Então, recentemente, com essas grandes quedas e grandes despejos, nós tivemos a tempestade, né? As grandes tempestades, as buscas de liquidez.
acho que foi a maior busca de liquidez da história do Bitcoin, por causa do tamanho do mercado, né? O mercado de criptomoedas é muito maior hoje do que foi no passado. E, logicamente, aí tem várias coisas envolvidas, não somente mercados futuros querendo buscar essa liquidez, porque estava todo mundo apostando em alta no Bitcoin, do jeito que estava, parecia uma grande pirâmide financeira, né, onde todo mundo entrava e ficava rico e ganhava dinheiro fácil. Mas como o mercado não sobrevive de dar dinheiro para todo mundo, simplesmente o mercado volátil você tem que entender que é natural ele ter as duas movimentações e você tem que ter aquilo que eu chamo de Sub-Zero, mente de Sub-Zero. Tem um jogo chamado Mortal Kombat que tem o Sub-Zero. Sub-Zero, ele é o cara que manipula o gelo, ele é o cara frio. Então você precisa ter a cabeça de Sub-Zero brasileiro. Lindomar o Sub-Zero brasileiro, procura aí no YouTube para você dar risada. Eu vou ter que adicionar esse meme do Lindomar o Sub-Zero brasileiro. Muito bem. Então nós temos pouco interesse em mercados futuros. Isso é um indicativo de que a qualquer momento podemos ter a capitulação de mineradores também, que estão acumulando bitcoins, né? E também de mãos pesadas aí, antigos do mercado. Deixa eu ver o que mais. Eu acredito que no semanal, o volume que ele projetou um bom volume aqui de fundo, tá? Geralmente volumes de fundo são volumes acentuados, né? Se você pegar no gráfico semanal e pegar os principais fundos, você vai ver que eles têm um grande ponto aí fora da curva, né? Fora da média, um volume fora da média. E recentemente nós tivemos isso com essa busca de liquidez aí que inclusive ultrapassou até o Covidson, tá? Então, com o Covidson deu uma das melhores e maiores oportunidades da história do mercado cripto de fazer pessoas que têm pouco dinheiro ganhar muito dinheiro, porque depois do evento do Covid, depois do evento da queda infinita projetada pelo mercado especulativo, nós tivemos uma alta muito forte aí no Bitcoin. Quem conseguiu comprar no fundo praticamente pegou uma valorização de 1.300% só no Bitcoin, não contando com as altcoins, que ainda teve muito mais aí, algumas delas muito mais valorização, tá? Mesmo com o semanal extremamente feio, mesmo com o semanal parecendo assim que vai cair de fato, né? Eu ainda acredito que esse pico de volume fora do normal é um pico de fundo. E esse pico aqui, que também se formou agora recentemente, na minha opinião, no fechamento semanal, também potencialmente pode ser um pico de fundo, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Basicamente, o preço pode buscar aquelas outras zonas lá de 23 mil, 25 mil dólares. Sim, ele poderia buscar essa região, né, do topo anterior. Mas, na minha opinião, seria o fundo mais forte do Bitcoin. Seria aí entre 20 mil e 25 mil dólares. Acho improvável o preço cair abaixo disso. Beleza?